gravando. Agora sim, gravando e com tela. Aula 5, medida de segurança. Então, vamos anotar assim. Anotem assim no caderno de vocês. Aplica-se a medida de segurança como regra ao inimputável que houver praticado uma conduta típica e ilícita, porém não culpável, certo? Então, assim, os elementos do tipo penal, a conduta precisa ser, para ser considerado um crime, a conduta precisa ser típica, ilícita e culpável. Aqui a gente tem os dois elementos, a tipicidade e a ilicitude, porém a gente não tem a culpabilidade. Por quê? Em razão da inimputabilidade. A inimputabilidade é uma excludente de culpabilidade. Podem anotar assim, observa-se assim, que a inimputabilidade, né, é excludente, é causa excludente de culpabilidade. Isso, gente, vai estar lá no artigo 26. Quer ver? Peguem aí o Código Penal de vocês lá no comecinho, ainda na parte geral, lá no 26. Inimputável. É isento de pena o agente que, por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, era o tempo da ação ou omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou determinar-se de acordo com esse entendimento. Então, aqui, gente, tá a imputabilidade penal, certo? No artigo 26. Vamos anotar aí, então, quem que é o inimputável? Deixa eu só achar outro artigo aqui que eu queria falar para vocês. Só um minuto. Eu acho que era isso mesmo. Anotem. Ah, tá aqui. Casos de impunibilidade. Vamos lá. Quem são, então, os inimputáveis para o Código Penal? Coloquem aí, inimputável. Aquele que for reconhecidamente declarado esse aqui, vou colocar antes disso aqui, tá? Aquele que for reconhecidamente declarado inimputável, aquele que reconhecidamente for declarado inimputável, deverá ser absolvido e contra ele aplicado a medida de segurança, certo? Então, é uma absolvição, ele praticou um ilícito penal, porém, ele vai ser absolvido e contra ele vai ser aplicada a medida de segurança. Então, a gente pode até anotar assim, Tomara que eu tô fazendo uma baguncinha no caderno de vocês hoje, né? Tomara que vocês estejam no computador, assim como eu. A gente pode colocar aqui assim, então,
Aplica-se a medida de segurança como regra, vamos retomar aqui, ó. Como regra, é o inimputável que houver praticado uma conduta típica ilícita, porém não culpável. Assim, vírgula, o inimputável que praticou um ilícito penal ilícito penal ou injusto penal, enfim, deverá ser-lhe aplicada a medida de segurança. Então, ele praticou o ilícito penal, mas ele é inimputável. Observa-se, então, que a inimputabilidade é excludente de culpabilidade. Aquele que foi reconhecidamente declarado inimputável deverá ser absolvido e contra ele aplicado a medida de segurança. Essa sentença, gente, que reconhecer que houve o ilícito penal e absolver ele, aplicando a medida de segurança, é chamada de sentença de absolvição imprópria. Por quê? Porque se reconhece que ele praticou um injusto penal, certo? Praticou um fato ilícito, porém deixa de aplicar a pena em razão de sua inimputabilidade. Por isso é uma absolvição, porém não é a absolvição que a gente vê no dia a dia. Olha, não ficou provado que ele praticou o fato, ou o fato não é crime. Não, é crime, ele praticou, só que ele não vai ser ele vai ser isento de pena em razão da sua inimputabilidade. Então, chama essa sentença de absolvição imprópria. Anotem aí, sentença de absolvição imprópria. Acho que foi até a nossa perguntinha do fórum da semana passada, né? Então, qual que é a sentença de absolvição imprópria? Trata-se da sentença que reconhece a prática de ilícito penal, porém, em razão da inimputabilidade do agente, trata-se da sentença que reconhece a prática de ilícito penal, porém, em razão da inimputabilidade do agente, aplica-lhe a medida de segurança e não uma pena, certo? Então, não vai aplicar uma pena de multa, não vai aplicar uma pena privativa de liberdade, não vai aplicar uma pena restritiva de direitos, mas sim a medida de segurança. Então, vamos lá. A gente viu o conceito, a gente viu que o nome a gente viu quando é aplicável o conceito, que o nome da sentença é absolvição imprópria, mas a gente precisa saber quem é o inimputável e e o que vem a ser essa medida de segurança. Então, o inimputável está lá no artigo 26 do Código Penal, que diz o seguinte: é isento de pena aquele que... Aí, vamos lá. O agente que... Primeira situação. O agente que, por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, era, ao tempo da ação ou omissão, ao tempo do crime, né? Vírgula, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se, caráter ilícito do fato,
ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Então, um exemplo. Havia uma senhora que colocou fogo em uma residência, certo? Ela provocou aí dano ao patrimônio alheio ainda por incêndio, certo? Ela cometeu o crime de incêndio. Essa senhora foi reconhecido nessa sentença, eu atuei nesse processo, tá? Eu contando um fato verídico, um fato concreto. Foi reconhecido que houve o crime, que foi a senhora que praticou, porém também foi reconhecido que ela era inimputável, ela estava aqui dentro. Então, ela foi declarada inimputável e isenta de pena por meio da absolvição imprópria, aplicando-se contra ela, então, uma medida de segurança. É justamente isso, certo? Então, vamos lá. Esses são os considerados inimputáveis. Anotem assim. Deixa eu ver. Concluem assim. Portanto, o inimputável, eu só vou ditar essa parte para vocês, tá? Não vou anotar aqui no meu não, porque é só uma conclusão. Portanto, o inimputável terá aplicada a medida de segurança. Portanto, o inimputável terá aplicada a medida de segurança. Ponto. O juiz deverá optar. O juiz deverá optar. Vou anotar aqui rapidinho. Ao tratamento que mais se adequa ao caso. Que mais se adequa ao caso. Beleza? Deixa eu pegar a tela de vocês aqui um pouco para eu ver. Gente, estão entendendo? O Fábio está entrando. Estão entendendo até agora? Precisa aí de... Vamos fazer uma soma. A gente está estudando a medida de segurança. A medida de segurança vem ao lado da pena. Ela não é uma pena, ela é uma medida de segurança. A sentença que aplica ela chama de absolvição imprópria. Ela é aplicada aos inimputáveis. Então, o juiz reconhece a autoria, reconhece a materialidade, porém, em razão da inimputabilidade, ele aplica a medida de segurança, certo? A gente viu quem são os inimputáveis, são aqueles previstos no artigo 26. E é isso. E, então, quais são as medidas... Desculpa, gente. Quais são as medidas de segurança possíveis a ser aplicadas? Vamos lá, então. As medidas de segurança estão no artigo 96. Peguem o artigo 96 aí para vocês, por favor, do Código Penal. Vamos lá, vou abrir o meu aqui. Abriram? Quem pode ler para mim o artigo 96 do Código Penal? Quer que eu leio? Quero. As medidas de segurança são internação no hospital de custódia e tratamento psiquiátrico ou a falta em outro estabelecimento adequado. 2. Sujeito Gente, para mim, eu não estou ouvindo. Travou para mim também, prof. Travou? Peraí. Peraí, era a Joyce, né? Joyce, tá travando. Minha internet tá ótima hoje. Tenta de novo. Tá, vou tentar ler de novo.
Tá me ouvindo? Pô, Artigo 96. As medidas de segurança são: parágrafo 1. Internação em hospital de custódia e tratamento psiquiátrico ou a falta em outro estabelecimento adequado. O 2. Sujeito a tratamento ambulatorial. E o parágrafo único. Extinta a punibilidade, não se impõe medida de segurança, nem subsiste a que tenha sido imposta. Imposição da medida de segurança para inimputável. tá. Muito obrigada. Então, vamos lá. Então, a gente tem aqui nesse artigo 96, a gente tem as espécies. Muito obrigada, Joyce. Espécies de medida de segurança. Então, anotem aí, espécies de medida de segurança. Artigo 96 do CP. Nosso amigo Fernando já anotou ali do lado do nosso chat. Então, a gente tem duas. A internação ou a sujeição em tratamento ambulatorial. Então, ou o agente ou o juiz vai aplicar contra esse sujeito a internação em hospital de custódia ou tratamento psiquiátrico, ou na falta dele em estabelecimento adequado, ou vai sujeitá-lo ao tratamento ambulatorial. Tratamento ambulatorial seria no sentido de que ele não vai ficar internado nesse estabelecimento. Ele vai, faz a consulta, volta para casa, seria nesse... Hoje, na prática, é esse sentido. E esse estabelecimento seria o antigo manicômio, né? Antigamente era chamado de manicômio, hoje não utiliza-se mais essa... Hoje não se pode levar a chave, tá? Hoje não se utiliza mais esse termo, beleza? Aí vamos para o artigo 97. Olha o que diz 97. Se o agente for inimputável, o juiz determinará sua internação. Se o fato previsto como crime for punível com detenção, poderá o juiz submetê-lo a tratamento ambulatorial. Prazo. A internação ou tratamento ambulatorial será por tempo indeterminado, perdurando enquanto não for averiguada, mediante perícia, a cessação da periculosidade. O prazo mínimo deverá ser de 1 a 3 anos. A perícia... vamos... Quem que pode ler para mim? Eu li até o parágrafo primeiro. Alguém leu o segundo. Daí depois eu venho anotar tudo. Quem pode ler o segundo, por favor? Vou escolher. Então, Fernando Barbosa. Fernando Barbosa, olha aí pra gente. Estou sem áudio. Isabela Berti. Oi, prof. Onde que tem que ler? Por favor, 97. 97. No primeiro parágrafo? O segundo, primeiro eu li. Ah, tá. A perícia médica realizar-se ao termo do prazo mínimo fixado e deverá ser repetida de ano em ano, ou a qualquer tempo, se o determinar o juiz da execução. Pode Continua? continuar. Uhum. A desinternação ou a liberação será sempre condicional, devendo ser restabelecida a situação anterior, se o agente, antes do decurso de um ano, pratica fato indicativo de persistência de sua periculosidade. Pode Em continuar. qualquer fase do tratamento ambulatorial, poderá o juiz determinar a internação do agente se essa providência for necessária para fins curativos. Uhum. Continua? Pode ir até o pode. Artigo 98. Na hipótese do parágrafo único do artigo 26 desse Código, é necessário
necessitando o condenado de especial tratamento curativo, a pena privativa de liberdade pode ser substituída pela internação ou tratamento ambulatorial, pelo prazo mínimo de 1 a 3 anos, nos termos do artigo anterior e respectivos parágrafo 1 a 4. Muito obrigada. Então, vamos lá, gente. Quando vai ser o 97, ele vai trazer para a gente quando vai ser aplicado o tratamento ambulatorial e quando a internação. Então, de regra, vai ser aplicada a internação. Aí o 97, segunda parte, diz: se, todavia, o fato previsto como crime for punido com detenção, poderá o juiz submetê-lo a tratamento ambulatorial. Então, vamos lá. Anotem aí que o artigo 97 diz que se o crime cometido pelo agente for punido com detenção, a gente já viu que tem a pena de detenção e a pena de reclusão. Se for de detenção, vírgula, poderá o juiz aplicar, submetê-lo ao tratamento ambulatorial. Por que eu coloquei o poderá aqui em letra maiúscula? Porque ele pode, ele não deve. Se no caso concreto ele entender que é melhor que aquele agente vá para uma internação, ele aplica a internação. Mas se é de detenção a pena e ele entende que o tratamento ambulatorial vai ser suficiente, então ele poderá submetê-lo ao tratamento ambulatorial. Perfeito? Depois a gente tem o prazo. Qual é o prazo? O que vocês acham, gente? Eu sei que muitos não, a gente já leu, mas alguns não prestaram atenção. Qual vocês acham que é o prazo? É o mesmo prazo da pena, do crime que cometeu? O que vocês acham? Ou é até ele ficar, esse agente ficar bom de novo, né? O que vocês acham? Voltar ao saúde mental normal, ou cessar a periculosidade, e aí? Quem prestou atenção nos artigos já sabe a resposta. O próprio parágrafo vai dizer, o Fernando colocou, de 1 a 3, mas esse é o mínimo, no mínimo de 1 a 3. Então, na decisão do juiz, na sentença, ele já vai aplicar no mínimo de 1 a 3 anos. Então, ninguém vai ficar menos de 1 ano, certo? Então, o prazo mínimo é de 1 a 3. Mas a gente vai ver que é um prazo indeterminado. Por quê? Porque para ele sair, ele vai ter que fazer o exame. E pode ser que uma perícia médica, e pode ser que a perícia médica entenda que não cessou a periculosidade. E ele vai continuar ali. Então, na verdade, disse que esse prazo é indeterminado, mas que é de no mínimo 1 a 3 anos. Ó, eu vou ler para vocês novamente. A internação, perdurará enquanto não for averiguada a cessação da periculosidade. Então, vamos colocar assim primeiro. A medida de segurança durará enquanto não for verificada, vírgula, através de perícia médica, vírgula, a cessação da periculosidade. Então, inclusive, gente, tem segurança. Tem muitos artigos científicos, tem doutrinador que critica muito esse período ser indeterminável, né? A medida de segurança não tiver um tempo determinado. Por quê? Porque diz no Brasil não pode uma pena perpétua, né? Não pode prisão perpétua. Por que pode ser uma medida de segurança perpétua? Porque
Então, muitos criticam essa situação. E tem se entendido jurisprudencialmente e tudo mais que não pode passar da pena máxima, mas isso são entendimentos novos, doutrinários, jurisprudenciais. Por quê? Porque a lei diz que vai durar enquanto não for verificada a cessação da periculosidade, certo? É isso que diz a lei, sendo no mínimo de 1 a 3 anos. Aí vem a doutrina e fala, poxa, mas não pode pena perpétua, pode de caráter perpétuo, pode medida de segurança de caráter perpétuo. Então agora nós estamos tendo entendimentos de que essa pena, essa medida de segurança, ela não pode durar tempo superior à pena privativa de liberdade correspondente, né? Porque, veja bem, se foi um furto, a pena do furto, se vocês forem lá no 55, do Código Penal, pena do furto, reclusão de 1 a 4 anos e multa. Aí o agente é inimputável, ele vai lá para a internação no hospital de custódia. Ele acaba ficando lá por 3 anos, aí não cessou a periculosidade, fez a perícia, não cessou a periculosidade. Aí vai 4 anos, e daí? Aí tem se entendido ultimamente que é no máximo 4 anos, que seria a pena correspondente à pena máxima do artigo correspondente, né, do crime que ele praticou. Porém, gente, não está na lei isso são novos entendimentos. Na lei está que durará enquanto não cessar a periculosidade, beleza? Então, prazo. Durará enquanto não for verificada, através de perícia médica, a cessação da periculosidade. Aí a segunda parte diz o seguinte, o prazo mínimo deverá ser de 1 a 3 anos. Então, anotem aí. Sendo que o prazo mínimo deverá ser de 1 a 3 anos. Certo? Então, prazo mínimo de 1 a 3 anos. Aí depois vem o parágrafo 2º e diz sobre a regularidade de fazer as perícias médicas. A perícia médica realizar-se-á ao termo do prazo mínimo fixado e deverá ser repetida de 1 em 1 ano ou a qualquer tempo, se o determinar o juiz da execução. Então, coloquem assim, cessado o prazo mínimo, o juiz na sentença vai aplicar o prazo mínimo, né? Aí vamos lá. Cessado o prazo mínimo fixado, no caso concreto, será realizada nova perícia médica. Aí nessa perícia médica, se entender que foi cessada a periculosidade, ele está liberado do tratamento ambulatorial ou da internação. Agora, se entender que não cessou a periculosidade, ele continua. Até quando? Até quando cessar. E daí, de 1 em 1 ano, ele vai fazendo perícia médica. Então, coloquem aí. Cessado o prazo mínimo, será realizada nova perícia médica. Ponto. Não tendo cessado a periculosidade após o prazo mínimo, o agente continuará sendo submetido à medida de segurança e realizará perícia médica a cada de 1 em 1 ano, vamos colocar assim, de 1 em 1 ano. Então, vamos lá, deu 3 anos, foi o prazo mínimo que o juiz colocou naquele caso concreto, ele foi e fez uma nova perícia, liberado, tchau, obrigado. Não está liberado, vai continuar na internação. Então, de 1 em 1 ano, é obrigatório fazer essa perícia. Aí vai constatar, tem periculosidade? Fica. Não cessou? Vai. Aí, além disso, esse de 1 em 1 ano, gente, é obrigatório, tá? E é no mínimo isso. Por quê? Porque sempre que o juiz entender
necessário, ele pode submeter o agente à perícia médica. Então, coloquem aí. Deixa eu arrumar aqui. Gente, estão entendendo? Tudo legalzinho. Até agora sim. Então, coloquem aí. Não tendo cessado a periculosidade, o agente continuará sendo submetido à medida. Segurança realizará perícia médica de 1 a 1 ano, vírgula, ou a qualquer tempo, se assim, não, se determinado pelo juiz da execução. Importante aqui, gente, o juiz da execução, por quê? Assim como quando se forma, quando termina um processo, tem-se uma pena, esse processo vai para a vara de execução penal. E o juiz da execução que dá andamento, que vai acompanhando o cumprimento daquela pena, que analisa um pedido de progressão de regime, de livramento condicional, enfim. Assim como esse processo vai para a vara de execuções penais, o processo que teve absolvição imprópria, ou seja, que foi aplicado por medida de segurança, ele também vai para a vara de execuções penais. E quem acompanha o cumprimento dessa medida de segurança é o juiz de execução. Então, qualquer pedido é feito para o juiz de execução, ele que é o juiz competente, beleza? O parágrafo 3º, gente, diz sobre a desinternação ou liberação condicional. A desinternação ou liberação condicional será sempre ou a liberação será sempre condicional, devendo ser restabelecido a situação anterior se o agente, antes do decurso de 1 ano, pratica fato indicativo de persistência. Em qualquer fase do tratamento. Vamos no CAPT, primeiramente. Havendo a desinternação ou a liberação do tratamento ambulatorial, o juiz, no primeiro momento, vai aplicar condições. Então, veja bem, realizou-se ali a perícia médica. O juiz entendeu que cessou a periculosidade daquele agente, ele vai liberá-lo ou desinterná-lo. Porém, sempre mediante condições, certo? Ele vai determinar, no caso concreto, quais condições seriam. E se depois do decurso de 1 ano, antes do decurso de 1 ano, o agente voltar a praticar algum ato que o juiz entender que indica periculosidade, ele retorna à sua medida de segurança. É isso que está dizendo o parágrafo 3º. Vamos lá? Anotem assim, então. A desinternação ou liberação, como BS aqui. A desinternação ou liberação do tratamento internação ou liberação do tratamento ambulatorial, né? Será sempre condicionado. Beleza. Ele vai liberar, mas ele vai aplicar algumas condições. Se, antes do decurso de 1 ano, assim, caso, vírgula, antes do decurso de 1 ano, o agente praticar fato indicativo de persistência de sua periculosidade, imagina que ele tentou cometer outro delito, imagina que ele cometeu uma contravenção, uma infração, ou qualquer fato que indique que ele ainda persistiu a sua periculosidade. Então, se antes do decurso de 1 ano, o agente praticar fato indicativo da persistência de sua periculosidade, gente, 1 ano do quê? Vou deixar bem claro aqui. Antes do decurso de 1 ano de sua desinternação, né? Ele já foi desinternado. Desinternação ou liberação
vírgula, o agente praticar fato indicativo de persistência de sua periculosidade, vírgula, será restabelecida a situação anterior. Então, veja bem, como assim? Ele foi desinternado, por exemplo, deu 1 ano, ele foi cometeu algum fato ali que indicou que, na verdade, persiste a periculosidade dele. Ele vai voltar ao estado quo. Ao estado quo. Ele vai voltar ao estado anterior. Ele vai voltar aí a ser internado. Como inteligência do parágrafo 3º do 97. Concluindo aqui o 97, a gente ainda tem uma observação ali, que é a conversão da medida de tratamento ambulatorial em medida de segurança, em internação. Ó. Em qualquer fase do tratamento ambulatorial, poderá o juiz determinar a internação do agente se essa providência for necessária para fins curativos. Então, façam essa anotação também. Coloquem assim, conversão é possível, né? Em qualquer fase do tratamento ambulatorial, vírgula, a sua conversão em internação, vírgula, se essa providência, assim, se o juiz entender, peraí, deixa eu fazer melhor. Se o juiz entender ser esta providência necessária. Então, o juiz entendeu que o tratamento ambulatorial não está tendo êxito, certo? Para aquele caso concreto, para aquele agente. Ele pode converter, então, o tratamento ambulatorial em internação. Então, vamos lá, da conversão do tratamento ambulatorial em internação. Coloquem assim para ficar bem explicadinho. Beleza? Vou dar um tempinho para vocês copiarem. Enquanto eu tomo uma água. Peraí, vou até subir aqui se alguém deixou alguma coisa lá para cima de copiar. Vou tomar uma água aqui, gente. Fala, ninguém conversa comigo. Aí, a garganta fica seca. Pronto? Alguém quer copiar alguma coisa lá atrás? Não? Vamos voltar aqui. Falei da reinternação. Agora eu vou falar da medida de segurança substitutiva aplicada ao semi-imputável, da extinção da punibilidade dos direitos do internado. Então, vamos lá. Anotem aí. Da medida de segurança substitutiva aplicada ao semi-imputável. Oh, meu Deus.
Gente, isso é o artigo 98. Quem pode retomar a leitura do 98, por favor? Por favor, alguém lê? Ninguém? Lê, por favor. Na hipótese do parágrafo único do artigo 26 deste Código, e necessitando o condenado de especial tratamento curativo, a pena privativa de liberdade pode ser substituída pela internação ou tratamento ambulatorial pelo prazo mínimo de 1 a 3 anos, nos termos do artigo anterior e respectivos 1º e 4º. Beleza. Gente, então, quem é o semi-inimputável? O semi-inimputável, ele está lá no parágrafo único do 26. Ao semi-inimputável, não é aplicado a medida de segurança de cara, né? Não é aplicado a absolvição imprópria, mas sim uma condenação com a redução de pena. Beleza. Aí vem o artigo 98 e diz que necessitando o condenado de especial tratamento, a pena privativa poderá ser substituída. Então, veja bem, o juiz condena o semi-inimputável, ele coloca na sentença que é reconhecido o semi-inimputável, condena e reduz a pena. E, posteriormente, substitui por medida de segurança, se ele entender necessário. Então, anotem aí, neste título aqui que eu coloquei, medida de segurança substitutiva aplicada ao semi-inimputável. Coloca assim, artigo 26, parágrafo único, concomitante com o artigo 98. Para a gente entender, quando for ler, tem que juntar esses dois. Anotem assim, o semi-inimputável está previsto no parágrafo único do artigo 26. O semi-inimputável está previsto no artigo, no parágrafo único, né? O ponto único do artigo 126, vírgula, do Código Penal. Sendo que contra este será aplicada pena privativa de liberdade. Então, ele não tem o mesmo direito do inimputável, né, do completamente inimputável. A medida de segurança contra ele é a privativa de liberdade. Com redução de 1 a 2/3 da pena. Ponto. Porém, vírgula, pode o juiz, aí vamos lá no 98, pode o juiz substituir essa pena por medida de segurança pelo prazo mínimo de 1 a 3 anos, vírgula, deixa eu pensar. Se o condenado necessitar de especial tratamento curativo. Então, se naquele caso o juiz entender que aquele semi-inimputável, na verdade, ele precisa de um tratamento ambulatorial ou de uma internação, ele pode depois substituir essa pena, tá? Substituir. Gente, de quem é o semi-inimputável? Anotem aí.
o agente que vírgula, em virtude de perturbação da saúde mental, o agente que, em virtude de perturbação de saúde mental, ou por desenvolvimento mental incompleto ou retardado, ou por desenvolvimento mental incompleto ou retardado, não era inteiramente capaz de entender, não era inteiramente capaz de entender. Então, a diferença aqui, gente, aqui ele não é absolutamente incapaz de entender. Ele não é inteiramente, né? Então, ele é relativamente incapaz de entender. Vou voltar ali para digitar, tá? O agente que, em virtude de perturbação de saúde mental, o agente que, em virtude de perturbação de saúde mental, ou por desenvolvimento mental incompleto, já eu respondo, deixa eu ver. Quem perguntou? Nayane, já eu respondo. Ou por desenvolvimento mental incompleto ou retardado, aí a Ingrid colocou ali. Obrigada, Ingrid. Não era inteiramente capaz de entender o caráter ilícito do fato, o caráter ilícito do fato, vou até colocar aqui na minha. Ai, ai. Do fato ou de determinar-se de acordo com este entendimento. Então, vamos lá. O semi-imputável, então, gente, ele é relativamente incapaz de entender, tá? Já o inimputável, ele é absolutamente capaz de entender. Tudo isso, gente, através de perícia, tá? A perícia que vai determinar quem é o inimputável, quem é o semi-imputável, beleza? A Nayane, ele tá perguntando, gente, ela tá perguntando lá do artigo 98, né, que eu disse que o juiz, ó, vou puxar ele novamente aqui pra gente. Em qualquer fase, poderá o juiz determinar a internação do agente se essa providência for necessária para fins curativos. Então, imagine que o agente está cumprindo uma pena privativa de liberdade, mas ele está dando sinais de que, na verdade, aquela pena não vai ser suficiente para ele, porque ele tem não vai ser suficiente, não vai ter um caráter para ele curativo. Por quê? Porque ele tem indícios de periculosidade, por exemplo. Faz-se uma perícia e o juiz, entendendo cabível, aplica ali a medida de segurança. Isso são sinais que a gente dá, exatamente. Beleza? Vamos lá. O que eu... Onde eu parei? No semi-imputável. Tá. Continuando. Extinção da punibilidade e medida de segurança. Anotem aí. O artigo 96, parágrafo único. O artigo 96, parágrafo único. Aduz que extinta a punibilidade do agente,
Não se impõe medida de segurança, não se impõe medida de segurança. Nem subsiste a que tenha sido imposta. Então, vamos lá. O parágrafo único do 96 aduz que extinta a punibilidade, não se impõe medida de segurança, nem subsiste a que tenha sido imposta. Ponto. Verifica-se, pois, que é aplicável às medidas de segurança, verifica-se, pois, que é aplicada às medidas de segurança as causas extintivas de punibilidade. As causas extintivas de punibilidade. Tainá, cola aí para mim, colar no meu aqui, por favor. Tô cansada de digitar, digitei o dia inteiro hoje. E eu não anotei, esqueci de anotar. Certo? Quais são as causas extintivas de punibilidade, gente? Está lá no artigo, no comecinho do Código Penal. Vou pegar aqui. Cento e sete, 109, 107. Estou esperando a minha amiga Tainá colar para mim no chat para eu continuar, tá, gente? A Tainá que tá. Alguém que anotou, pode mandar aqui, meu irmão me atrapalhou. Aí, a Tainá. A Ingrid mandou, obrigada, Ingrid. Então, o artigo 91 diz que é aplicável a medida de segurança. A medida de segurança, as causas extintivas de punibilidade. Então, veja bem, as causas extintivas de punibilidade, elas são aplicadas às penas, aos crimes, né? Extinguiu-se a punibilidade do agente, extinguiu a punibilidade do agente, ele é colocado em liberdade, ou não se aplica aquela pena. Assim aqui, extinguiu a punibilidade do agente, ou não se aplica a ele a medida de segurança, ou se já foi aplicada a medida de segurança, ela não subsiste mais, certo? Ela deixa de existir, beleza? E quais são as causas de punibilidade, a título de curiosidade, estão lá no 107, no comecinho no 107 do Código Penal. É a prescrição, por exemplo, a morte do agente, a anistia, a graça ou indulto, a retroatividade da lei que não mais considera o fato como criminoso, prescrição, decadência, peripção, retratação do agente, perdão judicial, renúncia do direito de queixa ou pelo perdão aceito no caso da ação privada. Então, é tudo isso. Então, imagine que o agente foi condenado lá pelo crime de adultério. Só que daí ele foi, como ele era inimputável, ele foi para uma medida de segurança de desinternação. E deixou, enquanto ele cumpria, de internação, desculpa, enquanto ele cumpria essa internação, o crime de adultério deixou de ser considerado crime. Ele vai ser colocado, ele vai ser desinternado. Por quê? Porque extinguiu a punibilidade do agente. É isso que está dizendo o artigo 96, parágrafo único. Dúvida, gente, até aqui? Vou fazer a chamada. Um minuto. Se tiver dúvida, põe aí no chat do ladinho que eu já respondo. Deixa eu chamar a caneta, não está bagunça. Hoje é dia 1/9, né?
Adriana. Adriana tá aí. Ana Cláudia. Presente. Ana Cláudia? É a Ana Souza, né? Beleza. Ana Paula Dias Pereira. Beleza. Presente. Ana Paula também tá aí. Ângelo. Carla. Ellen. Vamos falando presente, gente, por favor. Ellen. Fábio. Calma, não é o Fábio ainda não. Fernando. Fernando tá aí. Presente, beleza. Fernando, Aline. Henrique. Presente. Beleza. Henrique. Ingrid. Isabela. Presente. Laisla. Nayene. Roseli. Presente. Presente. É a Nayene. Tá, Nayene. Ok, Roseli, coloquei. Tainá Gracia. E Fábio. Presente. Beleza. Tem mais, né? Peraí. André. Bruna. A Bruna não tá, né, gente? Tô aqui. Tá aí. Joyce. Presente. Poliana. Poliana não está. Roseli não. Sérgio, Roseli está. Sérgio não está. William Cardoso e William César. Gente, quanto à medida de segurança, é isso que eu tinha para falar. O que eu não coloquei ali para vocês, eu falei, mas não fiz um parágrafo. Talvez seja interessante a gente constar. A questão da durabilidade, do prazo indeterminado da medida de segurança, que muitos doutrinadores têm criticado por ser como se fosse perpétua, e que, então, ultimamente tem se entendido que utiliza-se o prazo máximo da pena. Vamos colocar isso num parágrafo bem resumido, para ficar bem legal? Deixa eu salvar aqui nosso arquivo. Aula 5, penal 2. Joia. Vamos lá. Cadê? Deixa eu ver o chat aqui. Ver se alguém se opôs. Sim. Então, vamos lá. Vou montar aqui para vocês um parágrafo. Vocês vão anotando aí. Aí depois alguém coloca no chat aí para mim. A medida de segurança, vírgula, como providência curativa, medida de segurança, vírgula, como providência curativa, vírgula, não tem prazo certo de duração. Não tem prazo certo de duração. Persistindo enquanto houver necessidade. Persistindo enquanto houver necessidade. Ponto. Ela terá duração. Ela terá duração
enquanto não for constatada por meio de perícia médica a chamada cessação da periculosidade. A chamada cessação da periculosidade do agente. Chamada cessação da periculosidade do agente. Vírgula, podendo, não raras às vezes, podendo, vírgula, não raras às vezes, ser mantida até o falecimento do paciente. Ser mantida até o falecimento do paciente. Bom, aí vamos na outra linha. Vou começar a tentar concluir aqui. Coloquem assim. Esse raciocínio levou a parte da doutrina, esse raciocínio levou parte da doutrina a afirmar que esse prazo não pode ser completamente indeterminado. Luiz, vírgula, sob pena de ofender o princípio constitucional que veda a prisão perpétua. Ponto. Vou concluir agora, tá? Próximo parágrafo. Pode ir para a próxima linha. Assim, vírgula. Eita. Assim, começa-se a sustentar atualmente. Quem estiver no computador, coloque isso aqui lá no prazo, né? Fica mais organizado. Assim, começa-se a sustentar-se atualmente que a medida de segurança não pode ultrapassar o limite máximo. Medida de segurança não pode ultrapassar o limite máximo da pena abstratamente cominada
ao delito. Ponto. Da pena abstratamente cominada ao delito. Ponto. Ponto e pronto. Certinho? Acho que com esses 3 parágrafos a gente conseguiu resumir bem a questão que hoje está sendo aí discutida. E não é pacífica. Está no início desse entendimento. Gente, certinho. Vou encerrar, então, essa aula. Tá? Alguma dúvida? Certinho? Então, beleza, gente. Uma boa noite para vocês e até a próxima aula. Beijos. Fiquem com Deus.